Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria. Eu me chamo Gustavo de Maria. Eu, Michele de Maria. Mais uma vez aqui adentrando a sua casa, família, aos meus irmãos e minhas irmãs. TV Mãe Auxiliadora, Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, as comunidades presentes, São José, Nossa Senhora das Graças, Sejam todos bem-vindos a mais um programa de hoje, 13, quarta-feira, quarta semana da Quaresma, onde vamos trazer mais uma palavra de Deus, mais um Evangelho a adentrar aos corações de todos vocês. Então vamos clamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, é o Evangelho de João, capítulo 5, dos versículos 17 ao 30. Assim diz o Evangelho. Mas ele lhes disse: Meu Pai continua agindo até agora e eu ajo também. Por essa razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai. E tudo o que o Pai o faz também, semelhantemente o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E maiores obras do que está lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho bem como honraram o Pai. Aquele que não honrar o Filho, não honrará o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, na palavra de hoje, o agir de Deus
onde o Filho age junto com o Pai, que os dois são um só, né? Então, assim como o Pai age, o Filho faz aqui na terra. É isso que Jesus vem falar, e os fariseus, né, os homens da lei, não admitiam isso, né? Porque sabiam que ele estava dizendo que Deus e ele eram um só. E eles diziam: quem é aquele, né? Quem é aquele profeta que se diz ser o próprio Deus, né? Ser o Filho de Deus, ser o superior de tudo, né? O dono de tudo, a quem tudo foi feito, tudo foi criado, né? Então, é justamente a incredulidade na fidelidade de Jesus pelos fariseus. Eles não criam, não acreditavam nisso, nessa fidelidade de Jesus a Deus por conta disso. Que Jesus estivesse fazendo as obras diretamente, unicamente junto com o Pai ali. Todas as suas obras, milagres, né, as palavras, as suas ações. Assim como agia Deus, assim agia Jesus. Estava Jesus agindo ali. Né, entre o Pai e o Filho agiam uma ação só. Então, não respeito a leis também era justamente indagada pelos judeus. Achavam que Jesus não estava respeitando a lei, porque estava falando isso, que era Deus, que ele e Deus eram um só, que estava agindo, quando um agia, o outro agia também, né? Então, para eles era um desrespeito às leis, até onde eles conheciam, que Jesus veio justamente dizer que ele não veio para modificar as leis, mas para aprimorá-las, né? Porque muitas delas eles agiam de modo injusto com o povo, colocavam o povo para obedecer, para ir de acordo, e eles mesmos não iam, né? A hipocrisia dos fariseus, dos homens da lei. Outra mensagem importante para a gente também, né? Que é a unidade e a comunicação entre Pai e Filho e suas obras. Jesus e Deus, fundamentadas no amor entre os dois. Então, o amor de Deus a nós era que fazia o agir de Jesus, né? Esses milagres, todas essas curas, né? Aonde Jesus passou, ao povo que Jesus se dirigiu, a quem ele curou, a quem ele procurou, foi direto às pessoas que ele foi direto, curou de sua cegueira, retirou do domínio de Satanás, né? Da infestação do demônio, muitas vezes, né? Afastou a febre, né? Como da sogra de Pedro, né? Acordou a menina, falando Talita cum, né? Então acordou desse sono profundo essa criança que se dizia pelos parentes estar morta, né? Então, quantos milagres, quantas curas, quantas ações de Deus através de Jesus aconteceram, é isso? E o poder que o Pai concede ao Filho sobre a própria vida e ressurreição dos mortos. Então, Jesus também é algo que eles ficavam altamente indignados, porque eles obedeciam ali as leis, e nas leis não tinha, afirmava isso, né? Que chegasse esse profeta, como eles achavam que assim era Jesus, e que se dizia ter propriedade, podia ter poder sobre a própria vida, né? Entre a vida e a morte, a sua própria morte, e também a sua ressurreição dos mortos, né? Então, para eles era inadmissível, por isso que eles procuravam tirar Jesus do seu caminho, matar Jesus por conta disso também. Eles não queriam digamos dizer assim, algo profético que chegasse e os tirasse do lugar onde eles estavam ocupando, né? Porque ele veio não para abolir, mas para aprimorar todas as leis. E ele chegou dizendo toda a verdade, inclusive acusando-os das suas hipocrisias, do seu não cumprimento da lei, que colocavam os outros para cumprir e eles mesmos não cumpriam. Então Jesus já chegou também apontando as suas misérias, né? É isso muitas vezes que eles não admitiam. Então, ouvir a palavra, acreditar e colocar em prática é ter vida plena. Então, que você ouça a palavra, que você escute, que você acredite, que você coloque em prática na sua vida as lições que Jesus traz. É Deus que se fez palavra com Jesus, através de Jesus aqui para nós, que deixou as suas lições, as suas exemplos, né, no Evangelho, né, Gustavo? Então, é a vida plena que a gente pode ter a partir disso. Ouvir, procurar a palavra de Deus, colocar em prática na nossa vida. Então, a gente vai ter vida plena,
a gente vai ter vida eterna também. O céu nosso já começa aqui, cumprindo os nossos deveres, né? A palavra de Deus colocando em prática na nossa vida, e também a garantia da vida eterna, né? Já aqui garantida a salvação nossa, né? E o nosso céu também em vida. Isso a gente garante através da palavra de Deus e de viver a procura, né, de Deus, dos sacramentos, né, o chá que é tão importante, e a missa, não deixar de rezar o nosso texto. Que diante desse evangelho nós possamos estar em comunhão, né, com Jesus, comunhão, podermos acolher, né, essa palavra se torna vida, se torna luz, se torna um grande caminho para a nossa chegada até a essa eternidade que tanto nós queremos. A sabedoria para a vida, né? A sabedoria para a vida, né? E a chegar até esse julgamento, que é o que tantos de nós vamos passar, muitos de nós todos vamos passar por esse julgamento. E diante de vivermos muitos no pecado, sermos muitos pecadores, mas aqueles que acreditarem na palavra de Deus, seguirem, né, se limpar desse pecado que atrapalha as nossas vidas, a nossa caminhada, né, até você atrapalha a sua vida na família, né, a vocação do matrimônio, então até uma vocação de sacerdote também, muitos consagrados, né, religiosos, religiosas, e a gente temos que estar em comunhão. E Gustavo, temos também que estar em comunhão, né? Porque se a palavra adentra na sua casa, Deus nos fez para que nós seguíssemos o caminho dele, para que nós, se a gente sai de um lugar para o outro, para pregar sua palavra, o seu evangelho, né? Essa palavra que traz ânimo, essa palavra que traz vida. E também, Gustavo, um exemplo, né? Queria só deixar um exemplo prático, né, dessa questão de cumprir os mandamentos de Deus, é a questão na palavra, numa das passagens do Evangelho, vinde a mim, benditos do meu Pai, e ele citava justamente aqueles que, quando ele teve fome, sede, estava nu, doente, essas pessoas o procuraram, né, e deram de comer, de beber, né, deram alimento, deram o vestir, o calçar, e as pessoas indagavam, né, e as outras ele disse, afastai de mim, porque nada disso fizeram quando eu tive fome, quando eu tive sede. E as pessoas indagavam, mas Senhor, quando foi que o Senhor teve fome, né, Gustavo, sede, e eu não dei de comer, ou às outras eu dei de comer? Foi justamente aos pequenos, aos pobres, aos necessitados, fosse de algo material ou alguma caridade, no caso de uma palavra, de uma atitude, de uma ação. Então é isso. Todas essas lições, muitas outras, estão na Bíblia, estão no Evangelho. Então, se você toma para a sua vida, a sua salvação de procurar fazer a caridade, já vai a partir dessa vida, né, Gustavo? Em vida você já vai praticar a caridade e tantas outras obras que o Evangelho traz para a gente fazer na nossa vida. Então este é o Evangelho meditado de hoje, né? Quarta-feira, 13, quarta semana da Quaresma. Nós possamos viver essa palavra desse tempo de Quaresma, né? Meditarmos melhor essa palavra. E a oração, Michele? A oração é: Senhor, Deus de poder e bondade, concede-me a vida plena, fruto do viver em Ti. E diante da oração vem a ação. A ação é ajudar uma pessoa como expressão da vida de Deus em você. A caridade que a gente acabou de falar. Então você guarde, anote aí um lugarzinho, né, que vocês queiram guardar essa oração, esse agir. Vocês podem fazer na comunidade, com os vizinhos, família. Também podem anotar também na Bíblia de vocês também a parte desse Evangelho. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17 ao 30. Então fiquem com Jesus e Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria.